Hola, ¿qué tal? Yo soy el maestro Thompson Prado y vamos a ver aquí algunas cuestiones, algunos ítems de ENEM. Primeramente, vamos a ver nuestra matriz referencia, ¿ya? Primeiramente, a competência de área 2, que é conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, outras culturas e grupos sociais. Por que ele fala que é um instrumento de acesso às informações? Porque seja um poema, uma canção, uma reportagem, né, de um jornal, um periódico, que ele chama de País, por exemplo, você estará, ou um texto científico, né, você estará tendo acesso a informações, sim? E aí, principalmente, se for música, entre outros mais, poemas, há outras culturas, sim? E distintos grupos sociais. Olha a habilidade 5. Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. E aí é importante também a questão do vocabulário, né? Quanto mais vocábulo você possuir e aparecer um vocábulo que é diferente à língua portuguesa, você não vai ter dificuldade no momento da interpretação. Por isso que ele está associando esses vocábulos. E as expressões também. E diferentes temas, diferentes assuntos podem fazer abordagens e vocábulos podem ter distintos significados, porque nós trabalhamos sempre no espanhol com a polissemia. Uma palavra ela pode ter mais de um sentido dependendo do seu contexto. Habilidade 6. Utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Habilidade 7. Relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, que nós trabalhamos a questão gramatical principalmente, sua função e seu uso social. Porque a função e o social de um idioma é a comunicação. Então a gramática ela é a base, né, para você poder compreender, interpretar de maneira mais objetiva. Essa habilidade 6 ela é interessante porque ela fala de mecanismo como meio de ampliar a possibilidade de acesso a informações, como nós vimos lá na competência de área 2. Né? E a habilidade 8, que é reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna, como representação da diversidade cultural e linguística, é de suma importância também, porque como foi dito, a questão de canções, que já veio no Enem muitas vezes, poemas, entre outras representações, entre outras manifestações culturais. A receita também de um prato típico de um país não deixa de ser uma manifestação cultural de um povo. Sim? Então, vamos ver esse primeiro texto, que fala sobre bilinguismo na educação média, continuidade no continuismo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, primeiramente, no que ele pede no comando. Então, o comando diz assim: em alguns países bilíngues, ou seja, países que têm 2 idiomas oficiais, o uso de uma língua pode se sobrepor a outra, gerando uma mobilização social em prol da valorização da menos proeminente. De acordo com o texto, no caso do Paraguai, esse processo se deu pelo ou pela. Então, vamos analisar o que é uma língua se sobrepor a outra e o que é essa mobilização social em prol da valorização da menos proeminente. Geralmente, as línguas europeias, né, nós trabalhamos dentro de uma perspectiva de um etnocentrismo, um eurocentrismo, porque fomos colonizados aqui na América. O inglês, o espanhol, a língua portuguesa, elas são as mais proeminentes. E as línguas indígenas acabam sendo deixadas de lado. Né? Então, e existe até texto, já caiu no Enem algumas questões, alguns itens, falando sobre línguas, inclusive, que podem entrar no processo de extinção, porque a língua é um mecanismo vivo. Então, se o último falante ele não repassa às suas próximas gerações, os seus filhos, netos, não aprendem aquela língua, ela vai morrer, porque o último falante morre com ele também toda uma cultura, toda uma identidade, toda a história do seu povo. Sim? E a questão do registro escrito, que é muito difícil, porque em muitas línguas indígenas somente são orais. Sim? E aí nós vamos ver aí as alternativas. A. Falta de continuidade do ensino do Guarani nos programas escolares. B. Preconceito existente contra o Guarani, principalmente nas escolas. C. Esperança acumulada na reforma educativa na educação média. D. Inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. E. Continuismo do ensino do castelhano em centros urbanos. Vamos analisar então a importância aqui dessas informações no que diz respeito ao que ele pede no enunciado. De acordo com o texto, o caso do Paraguai, esse processo, qual foi esse processo? Em que houve uma mobilização social em prol da valorização da menos proeminente. Nós deduzimos que quem é a menos proeminente é a língua guarani.
Sim? Então vamos lá no texto. Começa assim. Aún, que significa ainda, sin escuela e incluso apesar da escuela, ainda sem a escola, inclusive apesar da escola, paraguaios e paraguaias se estão comunicando em Guarani. Paraguaios e paraguaias estão se comunicando em Guarani. A comunidade paraguaia ha encontrado na língua guarani uma funcionalidade real que assegura sua reprodução e continuidade. Que assegura sua reprodução e sua continuidade. Esto, ou seja, isto, sin embargo. O que é o sin embargo? Porém, todavia, entretanto, contudo, não basta, ou seja, não chega, não é o suficiente. A inclusão da língua guarani no processo de educação escolar foi, sem dúvida, ou seja, sem dúvida, um avanço na reforma educativa. Olha aí, na reforma educativa. Vamos ver então. E aí continua. Graças, ou seja, graças precisamente a los programas escolares, aún em contextos urbanos, ainda em contextos urbanos, o bilingüismo ha sido potenciado, ou seja, foi potencializado. Los guarani hablantes, os falantes do Guarani, se han acercado com maior força à aquisição de castelhano. E alguns castelhano hablantes perderam o medo al Guarani e superaram os prejuízos. Que significa prejuízo? Preconceito em contra de ele. Dejar fuera la educación media guaraní sería echar por la borda tanto trabajo realizado, tanta esperança acumulada. Essa expressão aqui, echar por la borda, aí lembrem lá que nós vimos, né? Olha a habilidade 5 sendo colocada em prática. Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. E aí, quando ele fala echar por la borda, aqui na antepenúltima linha, nós temos aí desperdiçar, derramar, né? Echar pode significar jogar, pela borda é derramar, desperdiçar, sim? Tanto trabalho realizado, tanta esperança acumulada de colocar o Guarani como uma língua cooficial ou ter o mesmo status, né? O mesmo respeito, a mesma representatividade que o castelhano na sociedade paraguaia. E aí, no próximo parágrafo ele fala assim: qualquer intento, ou seja, qualquer tentativa de marginação, de marginalização de Guarani na educação paraguaia merece a mais viva e decidida protesta. Olha que interessante. A palavra protesto em português é masculina, né? O protesto. Em espanhol, la protesta, sim? Pero, que significa esse pero? Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, é uma conjunção adversativa que expressa oposição de ideias. Esta postura ética não pode encobrir o continuismo. Olha lá, esta postura ética não pode encobrir o continuismo. O que é o continuismo? É o faz de conta. É só para dizer, olha, não, mas nós colocamos o Guarani, já foi feito, né, fizemos a nossa parte. Não é isso que eles querem. Eles querem, de fato, que haja uma mobilização, que haja uma conscientização da importância desse idioma, uma valorização, né? E ele fala assim, de uma forma de enseñança de Guarani que já ha causado demasiados estragos contra a língua, contra a cultura e aún, esse aún significa ainda, contra a lealtad que as paraguaias e paraguaios têm por sua querida língua. E aí, qual foi essa forma de ensino do Guarani que causou estragos? A questão da língua de imposição. É obrigatório, eles não querem isso, eles querem uma valorização desse idioma. E aí, por que prejuízo? Por que preconceito? Além do fato de ser língua indígena, muitos relatos, né, dos que vão ao Paraguai por questões ou turísticas ou de compras, falam que quando está falando em espanhol, castelhano, e aí quando querem enganar alguém, querem passar para trás, não querem que a pessoa saiba o que está sendo falado, falam em Guarani. Então se criou toda uma carga preconceituosa a respeito disso, que não é geral, não são todos, né? Então essas barreiras aí do preconceito nós temos que vencer. Então ele continua, né? El Guarani, olha como ele finaliza. Ele fala assim: El Guarani, língua de comunicação, sim. Mil vezes, sim. Língua de imposição, não. A língua de imposição, não, jamais. Sim? Vamos lá. Então, vimos aí, né? Em alguns países bilíngues, o uso da língua pode sobrepor a outro, gerando uma mobilização social em prol da valorização da menos proeminente, de acordo com o texto. No caso do Paraguai, esse processo se deu pela A, falta de continuidade do ensino do Guarani nos programas escolares, B,
preconceito existente contra o Guarani, principalmente nas escolas. C. Esperança acumulada na reforma educativa da educação média. D. Inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. E continuismo do ensino do castelhano nos centros urbanos. E aí, nós temos aqui, claro, a letra D. Inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas. Sim, quando ele fala da questão da postura ética, quando ele fala da importância, né, de manter esse idioma não como de imposição. Sim? Então, interessante essa abordagem desse texto. Vamos lá. Próximo item. Ele fala assim: de acordo com as informações sobre aeroportos e estações ferroviárias na Europa, uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com o seu cachorro deve. Então, como é que é cachorro em espanhol? Perro. Perro com 2 R's. Sim? Cachorro. E pero com R só significa mas, porém, todavia, entretanto, contudo. A. Observe que eles trazem aqui verbos no infinitivo. Né? A. Consultar. B. Ter. C. Tirar. E tanto a D quanto a E trazem aí o verbo vacinar. Então vamos ver cada uma das alternativas deste item. A. Consultar as autoridades para verificar as possibilidades de viagem. B. Ter um certificado especial tirado em outubro de 2004. C. Tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo. D. Vacinar o animal contra todas as doenças. E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele. Então, vamos verificar no texto. Começa assim. Los animales. En la Unión Europea, desde el 1 de octubre de 2004, el uso de un pasaporte es obligatorio para los animales que viajan con su dueño en cualquier compañía. Aviso especial. En España, los animales deben haber sido vacunados. Olha lá. Haber sido vacunados. Aqui está a resposta. Sim? Porque nós temos aí o verbo haver, nós chamamos de perífrasis verbal, quando eu tenho a combinação de 2 verbos, né? Então aqui ele tem o verbo haver, mais o verbo ser no particípio, ó, sido, haber sido. E vacunado, se eu troco esse U pelo I, fica o quê? Vacinados. Olha essa estratégia de leitura, sim? Habilidade 5. Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Apareceu uma palavra, você está com dúvida, às vezes você troca uma letra e aí você tem o resultado, né, o significado em língua portuguesa. Contra la rabia. Olha aí, rabia é a raiva. Né? Antes de su dueño solicitar a documentación, consultar a um veterinário. Então, muitos candidatos aqui dessa prova acabaram se confundindo na ordem das informações, porque quando ele fala consultar as autoridades para verificar as possibilidades de viagem, eles pedem assim, o seu cachorro deve o quê? Uma pessoa que mora na Espanha e queira viajar para a Alemanha com seu cachorro deve o quê? B. Tem um certificado especial tirado em outubro de 2004. Aí, olha, alguns às vezes estão naquela correria, estão agoniados, não fazem uma leitura, né, mais detalhada, e aí quer logo ler e marcar a alternativa. Olha o que acontece. Ele lê aqui no primeiro parágrafo, na União Europeia, desde 1º de outubro de 2004, o uso de um passaporte obrigatório para os animais que viajam com o seu dono em qualquer companhia. Ele vai lá e marca a letra B. Calma, sim? Tem que fazer a análise correta. C. Tirar o passaporte do animal e logo vaciná-lo. D. Vacinar o animal contra todas as doenças. E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele. Olha lá quando ele fala haber sido vacunados. Sim? Contra a rabia. Antes de su dueño solicitar a documentación. Sim? Então, por isso que é vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele. Se ele fala haber sido vacunados, sim, é nessa ordem aqui. Então, a segunda fica a letra E. Vacinar o animal e depois solicitar o passaporte dele. Sim? Muito bem. Temos aqui esse outro texto que fala sobre a questão do tabagismo, sim? Vamos lá então. Ele pede assim, ó: o texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a respeito dos mais variados assuntos, e seu título antecipa
o tema que será tratado, tomando como base o fragmento. Qual proposição identifica o tema central e poderia ser usada como título, né? Proposição, qual alternativa, qual dessas frases aqui, dessas orações, poderia identificar esse tema central e poderia também ser usado como título, sim? A. Estilo de vida interfere no ganho de peso? B. Estudo mostra expectativa de vida dos fumantes. C. Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. D. Fumantes engordam mais que não fumantes. E. Tabagismo como fator de emagrecimento. Para que eu possa ter a possibilidade de saber qual alternativa dessa aqui poderia ser utilizada como um tema central ou até mesmo como um título, é importante que eu verifique no texto as informações, que eu veja como ele desenvolveu, como foi produzido esse texto, introdução, né, a parte de desenvolvimento e a própria parte da conclusão. Então, vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Dejar de fumar engorda. Deixar de fumar engorda. Pero, que significa pero? Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, seguir haciéndolo também. Vamos lá. Seguir em espanhol é uma expressão muito utilizada que significa continuar. Tá? Sigue adelante, né? Continue adiante. Haciéndolo, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Aqui nós temos uma enclisis. O que é uma enclisis? É quando eu tenho um verbo em combinação com um complemento. Aqui este verbo ele está no gerúndio, haciendo, que significa fazendo. E esse lo complemento, ele é um elemento anafórico. Ele retoma o que foi dito anteriormente. Porque esse lo, ele vai se referir ao quê? A ação de fumar. Olha aí. Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo, que continuar fazendo o quê? Continuar fumando também. Sim? Então vamos lá. Essa é a conclusão a la que han llegado, olha aí, a que chegou investigadores. Investigadores significa pesquisadores de la Universidad de Navarra que han hecho un seguimiento de 7.565 personas durante 50 meses. Olha aí, durante 50 meses eles fizeram essa pesquisa, né, olha lá. 7.565 pessoas. Los datos. Por que ele abre aspas aí? Abre comillas. Se han ajustado, olha as informações, por edad, sexo, índice de massa corporal inicial. Por que índice de massa corporal inicial? Porque no começo da pesquisa, eles vão ver aí a massa corporal, altura, peso, aquele IMC, né? Índice de massa corporal. E aí eles vão verificar depois, durante o processo da pesquisa, durante 50 meses, os que deixaram de fumar, os que continuaram fumando, aqueles que nunca fumaram, qual foi a situação. E através da idade também e o peso, né? Se eles ganharam peso, se não ganharam, se tudo isso foi levado em consideração durante a pesquisa, a investigação. E estilo de vida, qual trabalho exerce, né? Se tem uma prática esportiva ou não, se é sedentário ou não, é o estilo de vida, né? Aí por que ele usou aqui comillas? Porque a fala do diretor da pesquisa, eles chamam de ensaio, Javier Bastera Cortari, sim? Por isso que abre comillas, cierra comillas, abre aspas, fecha aspas. Então vamos lá. Aí ele fala assim, ha explicado el director del ensayo, Javier Bastera Cortari, por lo que, aí ele abre aspas, el único factor que queda es el tabaquismo. O único fator que permanece é o tabagismo. O estudo se ha publicado na revista espanhola de cardiologia. Olha lá. Foi o interesse, né, da pesquisa deles, de cardiologia. O tabaco é anoréxico está relacionado a tirar o apetite. Lembram anorexia, que é anorexia, e bulimia, inclusive aquela ex-integrante do RBD, né, Rebelde, a Anaí, ela teve, né, um problema muito grande de anorexia, né, e aí ela acabou fazendo uma campanha depois, quase ela morre, né,
ela fez uma campanha para as pessoas que querem emagrecer por questões estéticas, deixam de comer. Então, algumas pessoas passam, inclusive, fumar tira o apetite, então passam a fumar. Então, tem uma série de questões aí que vão afetar na saúde humana. Então, fala assim, ó, el tabaco es un anorexígeno, ou seja, quita el apetito, ou seja, tira o apetite. E por isso, las personas que dejan de fumar engordam. Olha aí a explicação que ele dá aqui. E aí, novamente, ele usou comillas, ele usou aspas. E aí, ó, esse verbo aqui é importante, añade. Esse añade, añadir significa acrescentar. Então, quando ele fala añade baster agortare, é que ele acrescenta esta informação. Isso, ou seja, isso que o fato de muitas pessoas deixarem de fumar, né, porque ele é um anorexígeno, hace mucho más relevante el hallazgo del estudio, ou seja, isso faz muito mais importante o achado, a descoberta, né, o resultado dessa pesquisa, desse estudo. Pues en orden, los que más peso ganan son los que dejan de fumar, ou seja, os que mais ganham peso são aqueles que deixam de fumar. Luego, logo em seguida, los que siguen haciéndolo, que nós vemos que é esse haciéndolo dentro desse contexto aqui, fazendo, ou seja, fumando. E por último, los que nunca han fumado, indica el investigador, ou seja, aqueles que nunca fumaram. Por isso, lo mejor para manter uma vida saudável é não fumar nunca. E aí, novamente, eles colocam aqui o añade, porque está acrescentando uma informação, né? Por isso, aquilo que é melhor para manter uma vida saudável é não fumar nunca, jamais. É o conselho que ele deixa aí. Então, vamos lá. Se ele fala aqui que o texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a respeito dos mais variados assuntos, e seu título antecipa o tema que será tratado, e aí ele fala, tomando como base o fragmento, qual proposição identifica o tema central e poderia ser usado como título, e aí ele traz, né? Estilo de vida interfere no ganho de peso. Aí alguns podem falar assim, não, professor, mas está bem aqui, ó. Ele falou lá essa informação, ó. Ele falou assim, ganham peso, cadê? Tem aqui. Tá aqui, ó, professor. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima linha que ele fala. E estilo de vida. Só que aqui, esse estilo de vida, ele vai falar somente das pesquisas, um dos fatores entre sexo, idade, daquelas pessoas que durante 50 meses serão monitoradas. Sim? Isso não é o tema central. Tampouco poderia ser usado como título. Sim? E aí, ó, a letra B. Estudo mostra expectativa de vida dos fumantes. Não. Ali ele não vai mostrar essa expectativa de vida. Ele vai mostrar qual foi o resultado dos que engordam ou não, dos que ganham peso ou não. Sim? É relacionado a peso, não é relacionado a questão de expectativa de vida. Expectativa de vida é saber quantos anos a pessoa vai viver. Muito cuidado para não confundir essas informações. C. Pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. Está aqui, professor. Olha lá. Ele não falou aqui. Ele tabaco é um anorexígeno. Calma. Ele falou que o tabaco é um anorexígeno natural, né? Ou seja, ele tira o apetite e por isso as pessoas que deixam de fumar engordam. Ele está dando uma explicação, tá? Não que isso seja o tema central. Tampouco poderia ser o título, uma questão irrelevante. E aí vem D, então ele falou C, pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. D, fumantes engordam mais que não fumantes. E a letra E, tabagismo como fator de emagrecimento também não. Muitos candidatos acabam se confundindo porque ficam muito presos a essa informação aqui, que o tabaco é um anorexígeno que ele tira o apetite, sim? E as pessoas que deixam de fumar engordam. Então, muitos confundiram marcando letra E, tabagismo como fator de emagrecimento, e letra C, pessoas que fumam podem se tornar anoréxicas. Mas, de fato, olha a letra D, fumantes engordam mais que não fumantes. E onde está essa informação? Está bem aqui, ó, quando ele fala assim, puesto en orden, los que más peso ganan son los que dejan de fumar. Luego, los que siguen haciéndolo, ou seja, os que continuam fazendo, e
Por último, los que nunca han fumado indica el investigador. Que é investigador? O pesquisador. Sim? Por isso, a alternativa correta da terceira é a letra D. Fumantes engordam mais que não fumantes. Sim? Vamos verificar esse item aqui, que ele é bem interessante. Agora já fala da questão de propaganda, né? Fala assim, ó. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas que não a espanhola tem a intenção de. Então, ele vai mostrar as informações, né? Letra A. Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Mas quem é o público-alvo dessa propaganda? Estejam atentos com os verbos que ele trabalha aí no infinitivo, né? A. Atrair. B. Popularizar. C. Agradar. D. Incentivar. E E. Enfatizar. Então a letra A diz: atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Estejam atentos que ele fala assim, ó, assim no texto o uso de vários termos de outras línguas que não espanhola tem intenção de. Qual a intenção que eles tiveram, né, ao desenvolver essa propaganda aí? Questão de um texto publicitário. B. Popularizar a prática de exercícios esportivos. Será que essa foi a intenção? C. Agradar aos compradores ingleses desse tênis. Nós temos que verificar as informações no texto, né? D. Incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. E enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Então vamos lá. Ele traz aqui, ó, brincando. Brincando, brincar em espanhol é uma palavra heterossemântica. O que são palavras heterossemânticas? Hétero significa diferente. Semântico, sentido ou significado. As palavras heterossemânticas também podem ser chamadas de falsos cognatos ou falsos amigos, porque você pensa que o significado é um, pero, que significa pero, mas, porém, todavia, entretanto, o significado vai ser outro, distinto. Então, a palavra brincar significa pular em espanhol. E aí, como é brincar então, professor? De brincadeira, de jogos, é jugar, J-U-G-A-R, jugar, que pode ser tanto praticar um esporte, por exemplo, jugar a futebol, jogar futebol, quanto uma brincadeira, sim? Então, aqui está no gerúndio, ó, brincando. Brincando significa pulando. E aí, a marca do tênis é Kangaroos, né? Ele faz um jogo de palavras com canguru, que em espanhol é canguro. A palavra canguro em espanhol também pode significar, na Espanha eles chamam babá de canguro, porque ela carrega o bebê, né? E aí, ó, você vai vendo que as palavras elas podem ter vários significados, a questão da polissemia. E aí nós temos um símbolo ali, olha, de um canguruzinho no tênis, né? E tênis, em alguns países que falam espanhol, pode ser chamado de sapatilha. Sapatilha, com Z, assim, com dois L's, sapatilha. Já em português, sapatilha, né? Aquele sapatinho típico das bailarinas também. Então, perceba como em distintos contextos nós vamos mudando aí. E aí ele fala assim, então, olha lá o símbolo de exclamação de cabeça para baixo no começo, ou seja, está exclamando, falando com força, né? Logo no começo a gente sabe que é uma exclamação. Kangaroos llega a México com diseños atléticos, pero muy fashion. Tiene un toque vintage, con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con los jeans obtendrás um look urbano. Sim? Então, vamos verificar as informações aqui. Ele fala que o Kangaroos chega ao México com desenhos atléticos. Sim? E aí, muito cuidado. Muitos candidatos marcaram essa aqui, ó, letra B, popularizar a prática de exercícios esportivos. Não, tá aqui, ó, professor. Se fala que ele vem com desenhos atléticos, é para popularizar a prática de exercícios esportivos. Mas ele esqueceu de se atentar em qual foi a intenção quando se fala de um texto publicitário. Se utiliza diversas estratégias, como ele fala aqui, para enfatizar, né, chamar a atenção, as características desse produto. E qual é a intenção? É a venda.
Então, se eu quero vender, eu tenho que enfatizar as características desse produto. Então, eu tenho que ter uma intenção. E o texto aqui, o discurso que ele vai utilizar é que vai trazer essa intenção aí. Então, ele continua. Pero, né, que significa pero? Mas, porém, todavia, entretanto, muy fashion. O que significa fashion? Significa que está na moda, né? Chique, descolado, né? Fashion. Tem um toque vintage. O que é esse vintage? Vintage é aquilo que é antigo, retrô, né? É de décadas passadas, que está voltando na moda, né? Aquela cor também mais escura, né? Que é bege, né? Também chamam vintage. E aí, ó, isso aqui nós chamamos estrangeirismos. Você não vai ver tantos estrangeirismos na Espanha. Por exemplo, na Espanha eles não chamam o mouse do computador de mouse, quando nós chamamos aqui em português. Eles chamam de ratón. Eles traduzem. O e-mail eles chamam de correio eletrônico. Né? Em Portugal também, eles procuram traduzir o máximo possível, não utilizar tanto o inglês. Já aqui na América Latina, você vai ver muitos países utilizando palavras do inglês. E aí ele fala aqui, ó, não é uma questão de xenofobia, é uma questão que eles têm muito forte, né, a valorização do seu próprio idioma como identidade cultural. E aí fala assim, ó, com diferentes formas e combinações de colores. Olha lá, a palavra color em português é a cor feminino, em espanhol el color masculino. E aí olha o que ele coloca aqui, essa expressão, lo más cool significa aquilo que é mais legal. Então o lo aqui utilizado como aquilo que. E esse mas, com acento no A, é o mais, de soma, adição. Lo más cool, ou seja, mais legal, mais descolado, mais bacana, de estos tênis es que tiene bolsas. Esse bolsas significa bolsinhos, são bolsos, tá? Para guardar llaves ou dinheiro. Ele tem uma bolsa lá para guardar chave e dinheiro. E aí fala assim, são ideales para hacer ejercicio, ¿sí? Hacer ejercicio e com jeans, olha, calça jeans, lembrando que jeans, calça jeans na Espanha é pantalón, pantalón vaqueiro, tá? Lembra lá, ó, em inglês é pants, né? Em francês pantalón, em italiano pantalón, né? E aí em português calças, né? E lá eles chamam vaqueiro porque faz uma referência aos cowboys, né, a calça leve, aquela antiga lá, que foi um judeu que inventou, que a galera no oeste americano, nos minérios, né, rasgava muito facilmente a calça, então tinha que ter um material que fosse mais resistente, por isso foi inventado a calça jeans. Né. E aí, ó, ele fala assim, um look urbano. O que significa look? Look significa visual, sim? Então, um look urbano. Então, se nós formos analisar aqui, ó, se ele pede assim, o texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas, que não a espanhola, tem a intenção de quê? A. Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. B. Popularizar a prática de exercícios esportivos. C. Agradar aos compradores ingleses desse tênis. D. Incentivar os espanhóis a falarem outras línguas. E. Enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto. Então, aqui fica claro, né, que qual foi a intenção ali que eles tiveram, né, a todo momento? Foi atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Geralmente, quem é esse público-alvo? A galera que utiliza palavras do estrangeirismo, ou gírias, expressões, né? Essa expressão fashion, cool, look, são os jovens. Né? Então, a intenção deles foi essa, quando eles desenvolveram aquele discurso utilizando aquelas palavras. É a questão do convencimento. Né? Convencer a comprar. Né? Por isso que ele fala aqui, que as características do produto que pretende vender, né? Enfatizar essas características, que é uma estratégia, né, de um texto publicitário. Por isso a intenção é atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, hasta luego, mucha lucha, e vocês vão passar, galera. Uhul! Gracias!